Toda hora, ela né? consegue passar de um preço assim. Maravilhoso. Vou sentar aqui. Ô, querida, tudo bem? Tudo bem. Deus. Mas minha querida, tudo Tá bem, bom. querida, graças a Deus. Oi, querida, deixa eu passar aqui. E aí, querida, tudo bem? Graças a Deus. Bem, Nossa, é muito gentil sempre, querida. pois é, eu não sei É o que bom a que gente o Silas lembrar arruma. essa... Tudo bem, querida? Que Jesus nos abençoe. Bom ver você sempre, querida. Alguém está vindo pela primeira vez aqui? Não, né? Hoje não temos. Você já veio, já, né? Primeira vez? Como é que... Ah, sim. Como é que você chama? Marlu, seja bem-vinda. João Pedro vai fazer a oração em nome de todos nós. Já tô aqui com... Olha aí, querida, tudo bem? Nosso Deus, nosso Pai, de eterno amor, de eterna misericórdia, de eterna justiça. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o príncipe da paz, a luz do mundo, o Cordeiro Santo de Deus, o nosso Salvador, todos nós nos reunimos aqui nesta noite. Como sempre, Jesus, rogando a Tua presença, bem sentida dentro dos nossos corações. Sempre, todos nós aqui, Mestre, querendo entregar-te os nossos melhores sentimentos, todo o nosso amor. Aqui, Jesus, mais uma vez, no Saber Amar, que é um educandário para as nossas almas, nós pedimos, mais uma vez, com muita humildade, ajoelhados aqui espiritualmente, que o Senhor nos entregue os tesouros do Evangelho, em cuja glória todos aqueles que sofrem encontram amparo aqui na terra. Os pecadores, a possibilidade de um caminho novo, de um caminho reto, de uma consciência mais tranquila. E os justos, o triunfo na imortalidade vitoriosa ao teu lado. Nós chamamos muito, Senhor, e pedimos aqui com todo o nosso coração que as nossas consciências estejam abertas para assimilar tudo aquilo que tens a compartilhar conosco nesta noite. Permita, Jesus, que as nossas vidas sejam abundadas com a possibilidade de amar, sendo isso serviço ao próximo. Permita, Jesus, que as nossas consciências estejam abertas a todos aqueles que nos batem à porta precisando de alguma coisa, de alguma ajuda, e que nós possamos entregar os teus dons aqui na terra de forma silenciosa e humilde, sem esperar nada em troca deste mundo. Nós pedimos mais uma vez, Mestre, por nós mesmos e por todas as pessoas que estão chorando, que estão aflitas, passando por dores atrozes, porque Tu és o remédio de que nós precisamos, o remédio das nossas almas. Mais uma vez aqui, Jesus, pedindo por mais possibilidades de servir em Teu nome, todos nós, ajoelhados espiritualmente, dizemos: Ave Cristo. Aqueles que aspiram à glória de servir em Teu nome te glorificam e te saúdam. Mestre, nós te amamos muito. Sê conosco aqui no nosso estudo, na nossa reunião e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Bom, gente, nesses últimos estudos, nós já tivemos a palestra aí maravilhosa da Júlia, que veio nos explicar a função da mitocôndria, né? E como ela é importante centro energético de cada uma de nossas células, vindo confirmar uma afirmação de André Luiz que antecedeu essa confirmação científica aí em mais de 60 anos, né, Júlia? Já vimos semana passada, né, repassando aqueles conhecimentos que André Luiz nos passou através do Chico, em vários de seus livros, nos dizendo que cada célula é uma mente rudimentar,
E cada mente dessa, cada célula do nosso corpo físico está submetida a uma mente mais evoluída, que é a nossa mente, a mente do espírito humano, que governa esse universo celular, né, de trilhões de células. Semana passada a gente repisou isso. E hoje, no programa de estudos número 41, a gente vai entrar no núcleo da célula. Que, embora eu tenha falado, olha, André Luiz explicou a mitocôndria, que a Júlia nos ajudou a entender, né, a função toda da mitocôndria, é a organela mais importante da célula, porque é ela que dá energia ao corpo físico, né? Ela que é essa usina de forças indispensável à manutenção da nossa saúde, à manutenção da nossa saúde orgânica. Ela está ligada diretamente ao equilíbrio da vida física aqui na Terra. Nós passamos também rapidamente, antes disso, sobre a função da glândula pineal, que é a governadora de todas as glândulas e que faz a interface espírito, corpos espirituais com o corpo físico e que atua, portanto, em todas as nossas gônadas, né? Todo o nosso sistema endócrino, transmitindo isso aqui, a vontade do espírito. Não é? Essa frase de Emmanuel está no livro Pensamento e Vida. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então é a nossa vontade, não é, que vai governar também o nosso corpo físico. E é o nosso pensamento que impõe ao nosso corpo físico saúde ou doença também. Isso tudo porque nós estabelecemos correntes mentais, correntes mento-eletromagnéticas, que automaticamente entram em sintonia com aquelas correntes mentais de mesma frequência vibratória. Então, é uma coisa automática. A gente não precisa pensar para escolher esse ou aquele nesse sentido. A partir do momento que você vibra em determinada frequência eletromagnética, você vai entrar em sintonia com aqueles que pensam e sentem daquela mesma forma, né? Naquele mesmo sentido. E é a união dessa força de vontade mental que estabelece as chamadas correntes mentais, que vão fazer o nosso equilíbrio também corporal, né? Então vem do espírito, né? A mente é do espírito, o pensamento é o resultado material da força da vontade, né? da expressão da vontade do espírito. Nós todos somos espíritos imortais, encarnados ou desencarnados, não importa onde estejamos, nós sempre estaremos par e passo junto com a matéria. No caso aqui nosso terrestre, a matéria mais densa, que é temporária, né? Nós já vimos isso aqui. Nós haveremos na desencarnação de deixar 2 dos corpos mais densos, que é esse corpo físico que todo mundo enxerga, e o duplo etéreo, que é uma cópia do corpo físico, só que ingressa, faz a ponte de ligação com os outros corpos espirituais, que são mais 5 corpos, também nós já estudamos isso aqui, não é? Mas todos os corpos são de matéria, não importando o plano em que essa matéria se manifesta. Todos os nossos corpos são materiais. E sendo materiais, eles estão sujeitos a uma organização superior, que é a mente do espírito. Que é a nossa mente que, na gradação evolutiva em que nós já atingimos,
ela não está no início da jornada, né? Eu já contei a vocês que um dia eu perguntei ao Chico Xavier, pensando eu naquela época, né? Nossa, mas nós estamos muito no início dessa jornada, né? A evolução é extensa. Ele disse, não, meu filho, nós não estamos no início da jornada. Nós estamos a meio caminho. O que é muito bom, né? Pensa bem. Meio caminho andado é um bom caminho andado. A condição humana, que é a nossa condição, é uma condição que já venceu muita coisa. Já venceu os primórdios da vida bacteriana, né? da vida unicelular. Já venceu as sensações do mundo vegetal. Né? Já venceu esse roteiro de milhares e milhões de anos. André Luiz chega a falar em 1 bilhão e 500 milhões de anos só da vida animal na face da Terra, não é? Tudo isso nós já vencemos, até que em determinado momento, cerca de 200 mil anos atrás, nós como humanoides conseguimos nos organizar de tal forma que conquistamos um outro degrau evolutivo, que é o pensamento contínuo. E a partir do momento que a gente conquista essa possibilidade, rapidamente a gente se desenvolve no campo da associação social, no campo da própria construção da civilização, que teve o seu ápice aí a partir da chegada da escrita, 12 mil anos atrás, né, 10 mil antes de Cristo, em que nós recebemos também aqui na Terra espíritos mais evoluídos que vieram de planetas em transição, tal como hoje nós estamos em transição, que foram degradados de lá e foram trazidos para cá para dar um impulso gigantesco na nossa evolução. E a partir daí, né, houve a chegada da escrita na face da Terra, e a partir da chegada da escrita, a história, o registro da história, e rapidamente as civilizações foram construídas em base de conhecimentos transmissíveis de geração a geração. Não é? É por isso que nós diferenciamos tanto dos animais, não é? Porque eles ainda não atingiram este ponto do pensamento contínuo. Mas ao lado do pensamento contínuo, a gente que é uma conquista que demorou 1,5 bilhão de anos, segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, portanto, se você pensar, a Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. A vida animal, 1 bilhão e 500 milhões de anos. Não é? De lá para cá, se você pensar 12 mil anos diante de 1 bilhão e 500 milhões de anos, não é nada. Então, toda a evolução hominídea, não é? A partir dos primeiros primatas que se levantaram, que começaram a fazer os primeiros artefatos, né, de caça, que descobriram que eles podiam fazer o fogo, que descobriram que eles não precisavam morar nas cavernas, que eles podiam caçar, que eles podiam plantar os frutos que eles comiam, porque os frutos davam, né? Veja bem como que o nosso raciocínio, o nosso pensamento foi abrindo portas novas. E cada conquista científica dessa, né? Cada conquista anímica dessa, que abria um horizonte vasto de novas conquistas ou de novos desafios. E nós aprendemos que nós poderíamos ser agricultores também, e com esse aprendizado a gente criou as nossas civilizações, a gente sofreu diante da morte dos nossos entes queridos, né? E a gente indagava por que aqueles seres queridos que estavam ali conosco em nossas famílias primitivas, de repente paravam de falar, paravam de se expressar, e tal como os animais que nós observávamos,
como que eles se decompunham, e nós começamos a criar ritos para honrar a memória desses antepassados, não é? E tememos a morte, e tememos o desconhecido, e daí surgem os primórdios da religião na face da Terra, não é? Da indagação filosófica. O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? O que acontece depois da morte do corpo? Para onde foram os meus entes queridos? Né? Quem são os meus entes queridos? E a partir daí surge muita coisa e a humanidade caminha com a chegada dos capelinos, principalmente. A humanidade tem um desenvolvimento bastante grande e ele é um desenvolvimento exponencial, né? Hoje nós estamos vivendo isso, né? A própria ciência atinge níveis de velocidade de conhecimento tão acelerados que 6 meses em determinada disciplina científica já muda muita coisa, né? Tanto na medicina, na biologia, na astronomia, na inteligência artificial, enfim. Esse é o ponto que nós estamos hoje, nessa transição maravilhosa em que a gente está deixando o paradigma materialista para entender, abrindo novas portas do nosso pensamento para indagar a nossa vida além túmulo, a pluralidade dos mundos habitados e com o nosso pensamento em voo de quase de estarrecimento, né? Porque hoje os nossos aparelhos são capazes de observar galáxias distantes, maravilhas do universo que nós não suspeitávamos, não é? De 2009 para cá, apenas isso, de 2009 para cá, nós temos descoberto outros planetas, já temos catalogados 8.000 planetas extrasolares, quer dizer, fora do sistema solar, e nós somos capazes de perquirir a atmosfera de cada um desses planetas e verificar se estão na zona habitável, tal como a Terra ou não. Quer dizer, a gente está num momento glorioso de avanço para além da nossa, vamos dizer assim, mediocridade materialista. Para compreender que a gente, como disse o Chico Xavier em 1971, no programa Pinga Fogo, e finalmente vamos compreender que não somos o único planeta habitado no universo, que fazemos parte de uma família universal. Olha que maravilha, né? E que nós precisamos nos fazer presentes nessa grande família universal. Bom, mas essa divagação filosófica tem um sentido da gente entender que nós somos construtores do nosso destino, né? É isso que Emmanuel vai escrever aqui, nessa frase do livro Pensamento em Vida. A vontade humana é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, essa alavanca, ele chama também a vontade de uma alavanca. Essa alavanca mental, ela é muito importante para a gente estudar, buscar conhecê-la e buscar que nós podemos fazer maravilhas. Jesus falou isso conosco, né? Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Olha só, vós sois deuses. Se referindo até a uma sabedoria do Velho Testamento, né? Então, nesse ponto particular, também no Pensamento e Vida, veja bem, nós estamos falando de um livro da década de 1950. Então, 70 anos atrás. Chico Xavier vai receber, no capítulo 15 do Pensamento e Vida, quase 80 anos, a seguinte definição. A depressão influencia as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. Olha só. Como que Chico Xavier poderia, naquela ocasião, não é? Com 30 e poucos anos e terceiro ano primário, escrever uma frase dessa, que
que a gente não compreende. Quem vai explicar isso para nós é a Solange, que é bióloga. Tem mais coisa que você é? Pode fazer. Bióloga não, tem mais coisa, gente. E ela vai explicar isso aqui para nós, né? E ele vai falar também da importância dos centríolos. Os centríolos são outras organelas, tá? Que estão nos microtúbulos, que por sua vez estão nas mitocôndrias. Estou falando certo? Deixa eu chegar à gravura aí, então, fica tá mais fácil. Você vai explicar para nós. Porque senão fica... Então vamos fixar isso aqui, porque agora essa parte, como eu não sou biólogo, ela vai me ajudar. Então a depressão influencia. A depressão então é o quê, gente? É um estado mental. Então esquece o paradigma materialista. A depressão não vem do seu cérebro. A depressão é um estado mental. O estado mental influencia o seu cérebro de carne, que por causa do seu espírito, por causa do seu pensamento, vai ter desarranjos corporais, desarranjos cerebrais, né? Então, o Espiritismo vai mostrar o paradigma espiritualista, que o espírito transcende a matéria. E, ao mesmo tempo, ele submete a matéria. Então, quando nós estamos falando de depressão, nós estamos falando do pensamento da pessoa, não é? Que vai influenciar as células. Nós falamos semana passada, não é? A célula, segundo André Luiz, vários livros, No Mundo Maior, Mecanismos da Mediunidade, Evolução em Dois Mundos. As células são mentes rudimentares, são seres vivos, mentes rudimentares. E por serem mentes rudimentares, elas estão sob o domínio de uma mente superior, que é a nossa mente. Nós submetemos trilhões de células ao nosso jugo mental. Assim é a vida, é a lei da solidariedade, né, que Allan Kardec estudou num dos capítulos do Livro dos Espíritos. Os seres mais evoluídos ajudam os seres menos evoluídos a evoluírem. E através da matéria, essa associação de todos os reinos da natureza acontece. Então, por isso que nós precisamos entender esse ajuste fino, que é o nosso poder mental de influenciar o nosso universo orgânico, tanto para a saúde quanto para a doença, não é? E ele vai falar nesse processo de mitose, que vai estabelecer fatores de desagregação celular. Veja bem. Então, a mente influencia, né? Ele ainda vai falar o seguinte, que em termos perispirituais, por que acontece essa desagregação no corpo físico? Porque ela já existe no corpo espiritual. E no corpo espiritual ele chama de esgarçamento perispirítico. Que são traumas causados pelas violências da alma contra si mesmas. O pensamento em desarmonia da pessoa que não vem dessa encarnação, gente, nós somos reencarnacionistas, né? Então, quando eu estou falando isso aqui, é muito importante a gente separar as coisas. Nós não estamos falando só desta vida. Nós estamos falando de uma sucessão de vidas que se encadeiam, não é? De cuja soma geral nós hoje somos o resultado. Então, hoje, não é? O Geraldo Lemos Neto é o resultado de todas as vidas anteriores que ele teve, assim como cada um de vocês, não é? Então, essa questão do pensamento tanto articulado e equilibrado, quanto desarticulado ou desequilibrado, não é propriamente da vida presente. Porque o espírito pré-existe ao corpo, né? Nós somos seres aí
imortais. Nós estamos vivendo há bilhões de anos, não é 10 mil anos. Nós fomos criados há bilhões de anos. Se a gente for pensar em termos da Terra, pelo menos 3 bilhões e 500 milhões de anos. Porque a Terra foi criada há 4 bilhões e 500 milhões de anos, mas os primeiros seres unicelulares habitaram os fundos dos oceanos há 3 bilhões e 500 milhões de anos. Não é? Então, agora, será que nós fizemos essa evolução toda só na Terra? Emmanuel fala que não. Que não. Nós não fazemos. Não fizemos isso. Quer dizer, na verdade, nós somos mais antigos do que isso. Então, esse longo processo, não é claro que como seres humanos mais recentes, talvez aí 100 mil anos, como nossa espécie Homo sapiens sapiens, né? Então, nos últimos 100 mil anos, nós tivemos essas encarnações todas, aqui na Terra ou fora dela, porque os mundos também são solidários, né? A gente não habitou somente a Terra nesse processo, até chegar nesse ponto de conhecimento que hoje os seres humanos têm capacidade de se autoconhecerem, né? No campo biológico, no campo psíquico, no campo psicológico, no campo espiritual. Olha que maravilha! Então nós estamos atingindo maravilhas do conhecimento. À nossa vista, nós temos portas escancaradas para o nosso conhecimento, para a aquisição de sabedoria. Não é? Cada um de nós, naturalmente, vai se especializar naquilo que mais lhe cultiva o coração, os pendores talvez até de outras existências, né? E pelos quais a gente faz a vida presente hoje. Mas essas violências da alma, sobre as quais Emmanuel está falando, então, portanto, não são de hoje. Provavelmente já em algumas encarnações anteriores, a gente vai causando traumas nas células perispirituais, que por sua vez, o corpo espiritual, nós já estudamos aqui, é o modelo organizador biológico. Quando a gente encarna para a nova encarnação presente, no momento da concepção, todo o conjunto de informação biológica que está no nosso DNA se desenrola e a gente recupera tudo para a vida presente e atual. Não é? Então vamos pensar nessa questão que Emmanuel fala também do esgarçamento perispirítico. E agora, então, nós vamos falar sobre a mitose, que é a Solange que vai falar, que é essa referência aqui de Emmanuel, não é? A respeito da qual a mente em depressão influencia a célula em estado de mitose. E essa influência vai estabelecer a desagregação física da pessoa. Geraldinho, Espera aí, fala no microfone. Eu estou aqui pensando como que é fácil para a gente após Chico Xavier, né? Chico Xavier é um gigante, né, gente? Ficou fácil demais. 550 livros. Bom, gente, eu vou dar uma pincelada aqui na parte de divisão celular, porque foi, né, o Geraldinho mencionou, né, no livro sobre a mitose. Ele não me mostrou os slides, não, mas alguns eu sei. Mas aqui, fala isso aí está em Evolução em Dois Mundos, então, de André Luiz. Vamos lá, vou ler aqui porque, né, eu foquei na mitose. Então, junção entre o espiritual e o físico, né? Através do centro celular, mantenha a junção das forças físicas e espirituais, ponto esse em que se verifica o impulso mental de natureza eletromagnética. Bom, então aqui, né, nós estamos vendo aqui uma estrutura de uma célula, com todas as organelas aqui, né, extremamente importantes, até
legal a gente mencionar também, assim, apesar de ser ainda uma estrutura primitiva, mas complexa. É uma estrutura divina. É muito bonita o funcionamento da maquinaria celular, né? Então, assim, é um sistema assim, perfeito, na verdade, né? Qualquer influência realmente vai causar um desequilíbrio celular e vai ocasionar diversos problemas, né? Como doenças e tudo, como o Geraldinho falou no caso aí da depressão, né? Então, aqui, ó, mostrando, né? Tem um retículo endoplasmático, né? Com seus ribossomos, que são unidades específicas para sintetizar proteínas celulares, né? E também aqui, ó, o retículo endoplasmático liso, também muito importante para a síntese, né, de moléculas importantes para a célula. A mitocôndria, que a nossa querida Júlia falou muito bem aí, explicou para a gente, né? Responsável São os azuizinhos aí, né? Os azuizinhos aqui, responsável aí pela geração de energia da célula. O aparato de Golgi, altamente importante também, que é onde que vai acontecer a maturação das proteínas, porque as proteínas celulares, que são, né, uma quantidade imensa de proteínas para que toda essa maquinaria funcione, e não só essa maquinaria, como que as células possam se comunicar com outras células, né, porque tudo é um sistema integrado. Né? Então, assim, não é só a célula, elas precisam se comunicar. Então, ela é uma estrutura divina mesmo. Então, a gente tem o Golgi, né? Que é muito importante para a maturação da proteína. Assim que elas são sintetizadas pelos ribossomos aqui no retículo endoplasmático, essas proteínas são transportadas por outras proteínas para chegar aqui. O centríolo, daqui a pouco nós vamos falar deles. Os lisossomos são importantes também no processo assim, de tráfego de moléculas e uma série de outras importantes funções. Então, e o citoplasma, né? Nós estamos vendo toda essa parte aqui alaranjada, onde ocorrem várias reações celulares, além do núcleo da célula, onde que nós sabemos que está o DNA. Né? Isso aí é matéria até do nosso vestibular, né? de ensino médio. E a membrana citoplasmática aqui. Bom, então vamos para a próxima. Bom, essa figura aqui, né, o Geraldinho mandou para mim, mais uma ou duas, né, Geraldinho? Bom, gente, então aqui, o que é essa mitose aqui? A mitose nada mais é do que uma divisão celular, né? A gente lembra disso, igual eu falei, é uma das matérias importantes aí até para o vestibular. Então, muitos de nós sabemos disso, eu só estou apenas relembrando um pouco aqui. Então, a mitose, ela é muito importante porque nós precisamos crescer, né? Nós precisamos, por exemplo, um zigoto, né? Após a fecundação, como é que essas células, né, após a fecundação, vão crescer para dar origem a trilhões de células que, né, compõem um indivíduo? Através dessas divisões celulares, né? Tem dois tipos de divisão, nós estamos falando de uma aqui, no caso, é a mitose, que ocorre nas células somáticas. O que são células somáticas? São as células do nosso corpo, né? Todo o nosso corpo. E ela ocorre durante toda a vida. Né? O que não acontece no caso da meiose, que ela acontece, mas em tempos específicos, que é quando a célula está formando os gametas, né? Que são o óvulo e espermatozoide. Então, nesse caso, a mitose, né, que ocorre sempre, né, no nosso corpo, com várias funções, né, importantíssimas aí, por exemplo, renovação de tecidos, né, toda esse mecanismo que a gente está sempre crescendo e renovando as células dos nossos tecidos, e também, por exemplo, processo de cicatrização, tudo isso é importante, né, que a mitose aconteça. E é interessante mencionar, antes que eu fale aqui
das fases aqui, porque aqui é a célula mãe, essa primeira aqui, nessa fase aqui que é denominada de intérfase, e aqui no final a gente vê que uma célula mãe deu origem a 2 células filhas, com o mesmo número de cromossomos igual à célula mãe e idênticas, né? Então, assim, se não for idêntica, se não tiver o mesmo número de cromossomo, aí nesse caso realmente aconteceu algum problema, alguma anomalia, né? Bom, então a gente vê aqui, no caso, a intérfase. A mitose, ela se divide nessas fases aqui, prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase, e depois vem a citocinese e, finalmente, as 2 células filhas. A intérfase é uma fase que acontece antes do início da mitose. Na verdade, o que é a intérfase? É uma fase extremamente importante que a célula vai se preparar para poder entrar no processo de divisão celular, de duplicação, para que seja originado 2 células filhas. Na intérfase também tem várias subfases, né? Assim, resumindo, o que é essa fase de intérfase? É a fase que a célula vai se preparar para ocorrer essa divisão. Quando ocorre, por exemplo, a replicação do DNA, a replicação do DNA não ocorre aqui, ela vai ocorrer na intérfase, que ela tem um período, ela tem várias fases, né? De crescimento, de síntese e de preparação da célula. Então, por exemplo, nesse início, toda a cromatina aqui, ela está mais solta, mais assim, desenrolada, porque o DNA precisa se duplicar, né? Então, nesta fase de intérfase, vai ocorrer várias coisas importantes, que é a duplicação do RNA, do DNA, né? Vai ocorrer aí a síntese de vários moléculas importantes, como os ribossomos, que eu mostrei, né, no slide anterior, que é importante a síntese de proteínas, e também vai ocorrer uma formação assim, já inicial de dessas organelas, como no caso aqui os centríolos, né? Então, a gente vê que realmente assim, é uma fase em que pode ocorrer vários problemas aqui. Porque, por exemplo, se no caso o DNA não duplicou corretamente, ele tem que ser reparado. A célula tem uma maquinaria de corrigir. Se isso não acontecer, pode causar problemas genéticos, né? Outro problema sério que pode acontecer também é o câncer, que nada mais é que uma reprodução descontrolada, né, das células. Então, assim, é muito importante que a intérfase, que antes comece, né, nessas outras fases aqui, para dar seguimento, que ela seja, de fato, assim, muito perfeita, muito bem preparada, né, para que ocorra a divisão celular. Então, uma vez feita passado por essa fase aqui de intérfase, a gente entra nessas fases de prófase. Então, o que já começa a fazer? Porque aqui, na verdade, aqui começa... O que seria essas fases aqui? Na verdade, isso significa o quê? Essa divisão vai favorecer todo o mecanismo de preparação da célula para que ela se divida e tenha corretamente o mesmo número de células e de cromossomos. Então, nessa fase é que começa assim, sintetizar. Aqui já preparou a célula para sintetizar, né, mais organelas, mais proteínas, ribossomos e tudo, além de duplicar o DNA. E aqui, então, a célula já, o material genético está prontinho, não ocorreu nenhum erro, vamos seguir em frente. Então, é isso. A gente tem a prófase, tá, que as células... Eles começam, o cromossoma da célula começa, né, o DNA que foi duplicado, ele começa a se condensar, tá?
Os centríolos, que eu vou falar um pouquinho lá na frente, que também é muito relacionado com toda esse suporte aí da movimentação desses cromossomos, né? Como aqui, ó, fibras do áster, ou seja, fibras do fuso mitótico. Então, a gente vê aqui, no caso, que essa condensação fica bastante evidente, muito mais evidente lá na metáfase. E aqui é interessante o seguinte, lá a gente tinha a célula com núcleo, com a membrana nuclear, com o nucleolo, tudo bonitinho, e aqui isso aqui já começa a se dissolver, entendeu? Já começa a entrar no processo assim, de degradação mesmo, porque a célula nesse momento está focando em distribuir, né? Fazer a distribuição desses cromossomos. Então, nessa fase, depois nós passamos para a fase de metáfase, onde as duas cromátides, né, que foi duplicado lá, a cromátide é uma perninha de cada cromossomo, que o cromossomo são duas, né, estruturas assim, então elas começam a migrar, né, se centralizar aqui, para que, com todo o aparato celular, dos microtúbulos, do centrosomo, tudo isso, elas começam a migrar para o polo das células. Ocorre aí uma polarização. Essa é a fase aqui mais rápida. Depois vem a telófase, né? Deixa eu passar para o lado de cá. A telófase, que aí a gente vê que essas cromátides, esses cromossomos já vão se separando, né? Já começa aqui a célula entrando em processo de separação mesmo, para cair na citocinese, que nada mais é que a divisão do citoplasma, né? Então, isso aqui corta e a célula realmente se separa em duas, né, células filhas. Então, assim, é interessante mencionar que, como esse processo é bastante, assim, complicado, na verdade, né? Porque tem uma gama de proteínas envolvendo cada fase aqui, realmente, né? O lado assim, que a gente, por exemplo, o estado depressivo, tudo isso pode se influenciar, né? Como falou no slide, na desagregação dos cromossomos. O que é desagregar? É separar, né? No caso aí está falando que influencia mais a desagregação. Pois é. Isso pode também causar, gente, que, por exemplo, a depressão pode causar um câncer? Com certeza. Né? A gente tem um desequilíbrio mental e realmente a gente pode induzir um câncer na gente. Então, pode induzir onde? Por exemplo, nessa fase aqui, né, que a célula está se preparando, e aí, por exemplo, tem proteínas responsáveis para parar certas fases aqui, aí, de repente, aquele controle celular, ele é desregulado e a célula, boom, começa a crescer, né? Desordenadamente. Ou também, por exemplo, uma outra anomalia que pode dar, num caso, se essa desagregação aqui não for perfeita, né? Todos os cromossomos aqui iniciais que foram duplicados, saírem bonitinho lá nas células filhas, idêntica à célula mãe, o que acontece? Podem criar anomalias, ou a célula pode entrar em processo de morte celular, né? No caso aí ela programa uma morte celular, ou então ela pode até sobreviver, mas por outro lado ela vai ter algum problema, por exemplo, de malformações congênitas em algum dos nossos tecidos. Desculpa te interromper, mas isso aí não está no sentido da mitose. Hã? Mas na meiose. Não, meiose são células do gameto. Não, mas aí é síndrome de Down. Síndrome de Down está ligado à herança transmitida pelo sexo. Aqui nós estamos falando de células somáticas, células do nosso corpo. Mas já não nasce congênito? Sim, porque os tecidos, as células somáticas, são células do nosso corpo, do nosso tecido. Então, você pode ter, por exemplo, um tecido, alguma coisa, congênito, não estou falando do feto, mas estou falando assim, algum problema que realmente pode ter sido causado. Porque a meiose é só a formação dos gametos. Pode dar problema na meiose? Lógico que pode.
Por exemplo, a síndrome de Down, né, que é a trissomia do cromossomo 21, né, que as pessoas, né, têm problemas que todos nós sabemos, né? Então, assim, realmente isso pode acontecer, sim, em células somáticas. Você não concorda, não? Usar termo congênito, assim, você estuda bem, Não, não tem problema, não. Não tem problema, não. É porque, assim, depende, assim, de que você está falando, entendeu? Mas o que caracteriza a mitose são células somáticas, células do nosso corpo. Então, você pode ter uma malformação no tecido, sim, porque quem forma o tecido é o processo de divisão celular de mitose. Agora, quem forma os gametas, aí ocorre nas células, no processo de meiose. Solange, quem desses componentes da célula, qual deles, eu não sei se você vai falar isso depois, mas se você quiser responder depois, numa outra fase, qual deles recebe a informação por exemplo, de que eu esteja no estado depressivo? É o núcleo? Quem que lê a informação? Seria, por exemplo, a mitocôndria? André Luiz está falando que é através do núcleo. Porque assim, no caso aí, se André Luiz, né, falou dessa desagregação, tá acontecendo no núcleo durante o processo de mitose. Ele fala da mitose e depois ele fala do núcleo. Porque também, gente, é muito importante a gente mencionar que não é só o nosso DNA o nosso DNA de extrema importância que carrega a nossa carga toda genética, mas todo esse processo aí dessa síntese de proteínas, de várias proteínas que são envolvidas aqui, que ocorre no citoplasma, né, podem também ser afetadas. Porque, assim, acontece no núcleo, sim, mas você falar que só, por exemplo, pode ser que alguma proteína que controla o ciclo celular, que fala assim, por exemplo, agora é para parar, agora essa célula pode ir para a próxima fase. Né? Então, assim, são várias interações, mas neste caso específico é do núcleo mesmo, porque está ocorrendo, né, dentro do núcleo da célula mãe aqui. Poderia, então, de acordo com a capacidade de cada organela, ela ser sensibilizada de uma forma diferente pela informação. Né? Aí, como um todo, que é o que você está dizendo, né? Assim, todo o sistema vai ser afetado. Sim, mas aí é que vem a coisa, porque tudo é uma maquinaria. Por exemplo, eu não estudei essa coisa tanto assim de divisão celular. O que eu estudei foi estresse celular, quando acontece, no caso aqui, a síntese de proteínas. E o estresse celular ele pode ser causado por várias razões. Tá? Um deles, por exemplo, até luz UV vai causar um estresse celular. Só estou dando um exemplo. Né? Um consumo, por exemplo, de bebida alcoólica, né? O vício do alcoolismo, vai causar estresse celular. Pode causar estresse celular. Então, assim, mas tudo a gente tem que medir, a gente tem que comparar, entendeu? Então, assim, no meu caso, assim, eu sempre, para a gente falar, você tem que testar, né? A ciência você quer testar, você quer realmente fazer os experimentos, entendeu? Eu, por exemplo, descobri que uma célula com uma droga específica, que é o ácido acetil salicílico, né, no caso, ele induz uma proteína que é diretamente responsável para causar morte celular. Entendeu? Então, assim, mas aí via estresse de retículo endoplasmático. Que é aí que eu estou falando. Tem o retículo endoplasmático aqui que mostrou no slide aqui, ó. Entendeu? Aí, assim, esse aqui, ó, no caso, né, a gente está vendo aqui, é por isso que eu falo, gente, porque se ficar muito específico, fica cansativo, né? Aí, realmente, aqui, está acontecendo onde? No citoplasma. Então, assim, tem várias possibilidades de acontecer um desequilíbrio aqui na célula.
né? Então, assim, para eu te falar assim, a depressão vai influenciar isso? Bom, acredito que possa. Realmente, sim, eu não tenho nenhuma falta de acreditação nisso. Mas aí a gente tem que ver, né, na ciência, onde que está acarretando esse problema, né? Como que foi? Qual o mecanismo, né, que foi gerado? Bom, gente, então é isso. Isso aí é a mitose, né? A gente tem as duas células finais e as células finais você são me diz... diferentes, né? Não. São iguaizinhas? Elas são idênticas. Na meiose, as células não são idênticas. Elas são... a meiose você termina com 4 células haploides. Aqui você termina com 2 células, que a gente chama de diploide 2N. Exatamente igual à célula mãe. Idênticas à célula mãe. Porque assim, o feto, por exemplo, ali, né? Está havendo a formação do tecido no feto. Então, ela vai duplicando de acordo, vai crescendo. É a multiplicação, né? Na multiplicação celular. E essa segregação aqui, ela é importante, mas se ela for, por exemplo, desarranjada, né? Se esse fuso mitótico, toda essa migração da formação do polo não acontecer, por exemplo, pode acontecer que uma célula dessa aqui tenha um cromossomo a mais. Aí pode ser um câncer. Pode ser um câncer, mas assim, pode também assim, depende, porque o câncer não necessariamente tem que ter um outro, o câncer ele vai ter mecanismo assim, no controle da replicação celular, né? Mas pode acontecer assim, diversas anomalias aqui sim. Então assim, tem que ser idêntica para que E uma delas é a qual eu perguntando se uma delas é a mãe. As duas são a mãe que... Não, é porque assim, na verdade é o seguinte, é um constante crescimento, por isso que fala, a mitose ocorre a vida toda. Nós estamos sempre em processo de mitose, mas tem momentos também, nessa fase aqui, que tem um processo de quiescência, onde a célula fica quietinha, ela não precisa, naquele momento, dividir. É uma fase também importante, tá? Aí dispara o sinal para a célula entrar no processo de mitose. Então, eu sou uma célula, né? Aí eu vou duplicar o meu material, toda a minha carga genética, preparar a célula vai crescer em volume, vai ficar grávida. Ela vai ficar gravidinha, cheinha lá de DNA duplicado, de organelas e tudo mais, para que no final a gente tenha as células com o mesmo DNA de lá, com o mesmo número, com as mesmas organelas. Tanto que essa fase aqui, ó, eles falam o seguinte, que a telófase é isso mesmo, que ela é o inverso da intéfase, porque aqui, ó, aqui vai destruindo toda a estrutura, vai destruindo o núcleo, o nucleolo, carioteca, toda aquela estrutura inicial lá, ela vai sendo remodelada, ela vai ocorrendo o processo de degradação, até que esses cromossomos possam migrar, e aí depois volta tudo novamente aqui, ó, na telófase, aí corta aqui 2 células, é uma coisa muito bonita. É lindíssimo. Né? É uma coisa bem bonita. Então, vamos lá. Eu até vou... Aqui, ó, vou ler para você aqui. Meiose. Diferente da mitose, que mantém o número de cromossomos, que eu mostrei ali para vocês, a meiose reduz o número de cromossomos. A meiose é feita para originar os gametas, né? Então, qual que é o objetivo da meiose? Produzir gametas. Óvulo... Desculpa, eu não questionei isso, só a questão de ser congênito. Porque se você fala que vai ter uma multiplicação e vai ficar descontrolada, vai ter um erro congênito num ser que já está pronto, a natureza é muito sábia, para ela deletar, você mesmo falou que a célula faz apoptose. Então, se você for pensar lá na meiose, lá na anáfase,
que aí pode ter aumento de cromossoma, diminuição, que tem síndrome que é até incompatível com a vida. Então, não é porque... Você até desculpa interromper, porque não tem como ter um erro congênito no ser vivo. No crossing over, quando ocorre a troca de material genético, né, no caso, pode haver também problemas, né? Mas... Hã? Desculpa, de novo, pode... Na meiose a gente tem 2 divisões, né? Porque começa com 4N, depois 2N, para ter as células haploides, né? Os cromossomos, eles vão trocar pedaços da meiose, né? Que é o crossing over, que não acontece na mitose. Ou seja, não há troca de material genético. Ali ocorre a duplicação do material. Mas não há troca. Já na meiose, sim. Por isso que nós somos irmãos, por exemplo, né, você tem a sua irmã, seu irmão, ele é parecido com você, mas ele não é idêntico, né? A não ser se forem gêmeos univitelinos, né? Então é isso, assim. E as funções principais, no caso aí, né? Crescimento de organismos multicelulares, tal. Também você pode ter problemas de câncer e síndromes genéticas, mas aí ligada à herança sexual, né? No caso aí, síndrome de Down e por aí vai. Então, assim, mas nos tecidos, sim, a gente pode ter má formação, entendeu? É isso. Bom, isso aqui o Geraldinho quis que mostrasse aqui, logicamente já foi falado, né? O centrossomo, gente, toda esse aparato aqui, depois que a célula se prepara e duplica, né? Todas essas organelas aqui e essas fibras mitóticas, elas precisam ser geradas. Embora lá no inicinho já começa lá, ó, centro celular com um par de centríolos, né? Então, os centríolos, eles são unidades cilíndricas formadas por microtúbulos, tá? Que são importantes aqui, todo nesse processo aqui durante a mitose. E o centrosoma é a unidade, é o centro de organização desses centríolos, né? É a unidade assim, mais que realmente forma isso, né? Então, o centrosoma, constituído de 2 centríolos, os centríolos, por sua vez, são constituídos de microtúbulos, tá? Então, tá aqui, os microtúbulos e... aqui já voltou. Vai para frente. Mas por quê? Aí. Tá. Então, os microtúbulos, né, eles, na verdade, eles são constituídos por proteínas, né? Então, essas proteínas, por exemplo, elas formam esse dímero, né, essa união aqui, que realmente constitui 2 tipos, a alfa e a beta-tubulina, tá? E, no caso aí, são várias, não é só na divisão celular, também aqui, ó, interação mecânica dá um suporte para a célula, o arcabouço celular, ele é formado por essas estruturas, né? Assim como a manutenção da morfologia, porque a célula ela precisa ter a sua unidade, né? Ela precisa ser ancorada, né? Tanto que existem proteínas de ancoramento, né? Que fazem também, além dessas, né, esse papel, né? Então, lógico, mudança no formato de divisão celular, a gente acabou de falar, né? O tanto que o microtúbulo, o centrômero, o centrossomo, tudo isso está relacionado e precisa, né? Reorganização e deslocamento, né, de componentes internos, porque existe o tráfego de vesículas dentro da célula, com várias substâncias, às vezes, muito importantes. Então, para que ocorra esse transporte celular, é necessário também essas estruturas, né, que eu acabei de falar aqui. E contração muscular também. Então, assim, importante em várias funções das células, né? E algumas reações aí também. Então, aqui mostrando mais uma vez, né? Essa seção transversa seria quando a gente faz assim, né? Fatiando, a gente vê a alfa e a beta-tubulina. E
determinar a posição de organelas delimitadas por membranas, transporte intracelular, formação do fuso mitótico para que ocorra a desagregação dos cromossomos, formação de cílios na superfície celular, que é importante também em movimentação, em também, como é que fala? Fugiu a palavra aqui. Para o tato, né? Contato, isso mesmo. Tato, também audição, né? Porque lembrando que as células, né, elas interagem, elas comunicam uma com a outra. Às vezes, uma proteína de uma célula estimula uma certa reação em outra célula, né? Então, elas estão sempre em comunicação. E é isso. Acho que... Espero que tenha sido alguma... Obrigado, querido. Bom, é tudo muito fascinante, né, gente? E se a gente imaginar que tudo, que a vida é informação, né? A partir lá do nosso código genético, e que essa informação ela é transmitida, ela é replicada. Então, cada um de nós, na verdade, cada espírito humano é um conjunto de informações único, um conjunto único. E importante. Por quê? Justamente pela diversidade de experiências que nós tivemos pregressamente, né, em várias encarnações. Por isso que nós não somos personalidades iguais. E por isso que nós precisamos dessa associação social e dessa convivência entre pares e entre diversos, na família, na sociedade, no ambiente da civilização, para que as nossas trocas de informação sempre agreguem mais informação, mais conhecimento, a caminho de mais sabedoria. Eu acho que é legal também. Tá com... Eu acho que é legal também a gente chegar até no estado de contemplação, sabe? Claro. Eu estava em um simpósio de nutrição e eu achei fantástico porque o tempo todo eu pensava aqui. Espera aí que não está saindo. Eu pensava aqui e lá. Porque, para você ter uma noção, a gente começou no simpósio a falar de crononutrição. Primeiro slide, pineal. Aí a gente foi entrar em transtornos. Primeiro slide, mitocôndria. Tudo muito ligado, né? Como tudo é fácil depois de Chico Xavier e André Luiz, Chico né? Xavier vai falar nisso num livro que ele publicou em 1947. Olha que fantástico. Quando a ciência terrestre não conhecia ainda a pineal, ou atribuía a pineal apenas uma função durante a adolescência, Exatamente. E que ela não tinha maiores funções além disso, né? Quando ele afirma da prevalência da função da mitocôndria como usina energética para as células, para transportar quando naquela época, em 1947, esse conhecimento não era da ciência humana. Como transporte dos seus pensamentos, né? Você falando de transtorno, a primeira coisa que você vai falar é da mitocôndria. Eu fiquei, durante a palestra, primeiro falando de Zeit-Gibbers, eu falei, de onde que eu tenho isso na minha memória? Eu lembrei de você. Eu falei assim, eu fui ouvir isso lá no centro, pela primeira vez. Então, para a gente hoje é muito fácil viver pós-Chico Xavier e também pós tantos anos que a gente tem todas as comprovações, né? Então, a gente também vive esse momento de contemplação do que a gente tem hoje à nossa frente, né? Muito bonito, né? Bom, gente, aqui, nesses livros aqui, principalmente, Chico Xavier vai abordar, então, a depressão e o câncer pelo espírito de André Luiz. O livro Entre a Terra e o Céu, de 1954, o livro Ação e Reação, de 1957, o livro Evolução em Dois Mundos, de 1958, e o livro Mecanismos da Mediunidade, de 1959. Claro que a gente não vai trazer os textos aqui, é muita coisa. O nosso propósito aqui é convidar vocês a lerem e a estudarem esses livros, porque certamente vocês vão se maravilhar com a qualidade do conhecimento espiritual
que verteu do mundo espiritual superior através de Chico Xavier e, de certa forma, antecipando conhecimentos científicos, né? Então, lá, resumidamente, ele vai falar que a mente humana pode, sim, produzir a ruptura da harmonia celular. Né? Ela também desarticula o sinergismo entre as células. Veja bem. Promove o surgimento de tumurações e metástases. A enfermidade é resultado da desarmonia espiritual. Prestando bem atenção, é o seguinte, aqui nós não estamos colocando juízo de valor sobre essa questão. Porque, como estudiosos do problema da lei de causa e efeito, ação e reação, que não se limita, portanto, aos resultados da nossa vida atual e se expande no horizonte de múltiplas encarnações, né? O que hoje nós estamos vendo como doença pode ter sido causado pela nossa mente lá atrás, há 300, há 400 anos atrás, há 600 anos atrás. E hoje nós estamos nesse processo de resgate para reajustamento da nossa mente diante do que nós causamos no passado, né? Geraldinho. Então, essa desarmonia espiritual não é necessariamente a desarmonia espiritual de agora. Agora, se eu hoje, nesta encarnação, eu escolho a desarmonia espiritual, no sentido de me entregar aos vícios de toda a ordem, aos psicotrópicos, aos abusos do sexo de toda a ordem, né? A bebida alcoólica, ao excesso da ira, da raiva, do acúmulo de situações neuróticas que podem descambar para a violência, é claro que isso tudo vai ter um resultado imediato, não é? No nosso corpo hoje. Aí é resultado da outra encarnação? Não, é resultado da agora mesmo. Todos os dias nós podemos modificar o nosso destino. Por isso é importante a gente perceber o seguinte, o Espiritismo não crê em determinismo absoluto. Não existe o determinismo absoluto. Porque, sendo a mente livre, nós podemos modificar, sim, o nosso destino a qualquer tempo e a qualquer hora. Não é? A própria história do cristianismo mostrou isso, né? Nós temos dois exemplos maravilhosos, que é Maria de Magdala, Madalena, e, do outro lado, Saulo de Tarso, e que todos dois se transformaram em verdadeiros apóstolos do bem, do Cristo, da transformação espiritual. O que ele vai falar também é que os vícios da mente vão alterar os nossos campos de força eletromagnética. Né? Uma vez que o nosso pensar ele é mensurável, uma força eletromagnética, e, sendo força eletromagnética, ele gera um campo magnético, além da corrente elétrica que ele produz, ele gera um campo magnético, isso é mensurável, a ciência já mensurou isso, né? O nosso pensar gera campos eletromagnéticos. Então, determinados vícios vão alterar o nosso campo eletromagnético, porque vão atrair para nós as mesmas companhias espirituais ou mesmo encarnadas daquele determinado vício, que vão se somar ao nosso vício. E aí é que surge o problema da obsessão. Então, o problema da obsessão, para o estudioso do Espiritismo, não é o problema de um espírito mau que vem te perturbar, não, absolutamente. O problema da obsessão começa na auto-obsessão. É do ser humano com ele próprio, criando condições de associação mental inferior para atração de elementos da mesma natureza. E esse conluio de forças desequilibradas vai gerar um problema obsessivo mais grave, né? Que depois vão descambar em transtornos mentais. Não é?
Você ia perguntar alguma coisa? Não, é só para mencionar que eu tinha falado ontem e achei muito legal. Desarticula o sinergismo entre as células, né? Isso. Desarticula o quê? A cooperação A celular. cooperação. Né? Cooperação, comunicação celular. Porque uma célula, ela vive, ela tem a capacidade, né? Tem a sua maquinaria, mas ela precisa das outras, né? Tanto na comunicação e várias outras reações. Então, olha aí onde que a gente desarmoniza. É interessante que você falou isso, porque o sinergismo, ele está em o equilíbrio de tudo. Se cada um de nós fizesse a sua parte, nós não teríamos problemas sociais, econômicos, políticos, né? Nós não teríamos a guerra, nós não teríamos a morte, o crime, nós não teríamos o vício, né? Então nós também, a fome, o roubo, a corrupção, nós não teríamos nada disso. Olha como que esses problemas são muito mais profundos no sentido espiritual, que geram problemas físicos. Os problemas físicos, gente, são consequência, né? Isso que a Solange falou aqui do equilíbrio das células, assim como as células em equilíbrio vão cooperar entre si e as próprias organelas celulares também vão cooperar entre si para a saúde perfeita do corpo, mas quando existe uma desorganização qualquer, né, uma desarticulação qualquer, ela vai gerar os problemas naturalmente físicos que vão gerar os problemas. E aí eu vou deixar os transtornos mentais para a semana que vem, né? Agora que eu vi que nós avançamos bem na hora, semana que vem a gente prossegue neste assunto, ok? Aliás, gente, semana que vem é dia 1º de abril, né? Terça-feira, aniversário do nosso mentor, Martins Peralva. Ele é do dia 1º de abril de 1918. É quarta? Ah, então é 31 de março. 31 de março é o dia da desencarnação de Allan Kardec, em 1868. O que você falou, Ana? Não? Dia 1º de abril, não? Você falou alguma coisa? Hã? Ai, quarta. Isso, desculpa. Quarta-feira. De toda forma, a gente comemora os dois, né? Kardec e Peralva. Então, e Chico é dia 2 de abril. Mas o Chico eu vou falar semana que vem. Eu vou, então, agradecer a presença de todos, pedir a Paulinha para fazer a nossa prece final, para que a gente encerre a reunião de hoje. Vamos, então, agradecer por esses momentos de aprendizado, de tantas coisas maravilhosas que a gente tem no nosso corpo, tudo trabalhando em perfeita harmonia para que possamos todos estarmos aqui hoje, nos sentindo plenos de amor, de paz, de energia, que possamos estar sempre contribuindo com as nossas células, com os nossos pensamentos, com os ensinamentos de Jesus, com os ensinamentos de Chico, que todos esses pensamentos e esses ensinamentos e esses estudos nos façam crescer como pessoas, façam crescer a nossa paz interna, que possamos crescer como pessoas mais harmoniosas, que a humildade possa crescer em nosso coração, que o amor possa florescer em todos os nossas famílias, no nosso trabalho, com todos aqueles que estão perto de nós, possamos sempre pensar no nosso próximo com mais amor, com mais tranquilidade e mais carinho. Que o Evangelho de Jesus esteja sempre presente em nossos corações, nos fazendo crescer, nos fazendo amar mais. Que esse amor possa envolver toda a terra um dia e que possamos todos nós juntos crescer em paz, em amor, em harmonia. Que a terra possa ser sempre nosso lugar, que ela possa crescer e virar um mundo feliz ainda e que possamos cada um de nós contribuir com esse crescimento através do nosso amor,
que possamos cada dia mais sentir esse amor em nossos corações. Jesus abençoe a nossa noite, abençoe a nossa família, abençoe nossos pensamentos e nossos sentimentos, que possamos sentir sempre a sua presença em nossos corações, nos fazendo pessoas melhores, esteja sempre conosco, que possamos sentir o seu caminhar junto de nós todo o tempo. Obrigada, Jesus, Maria e todos os nossos mentores tão queridos por esses momentos de paz, de amor, que possamos estar aqui sempre aprendendo mais e evoluindo. Que assim seja. Que assim seja. Gente, nós vamos pedir uma oração de todo mundo para a nossa querida Ana Carmela. Ela estava aqui semana passada, caiu e quebrou o pé e passou por uma cirurgia hoje às 16 horas, tá bom? Passou por outra cirurgia. Então, vamos orar por ela hoje, tá bom? Vamos dedicar o nosso carinho, as nossas vibrações para envolver a nossa